espero que estejam todos bem. Meu nome é Fábio, sou professor e estou aqui para conversar com vocês sobre educação à distância. Então, eu acho que tem muitos pais como eu, muitos professores e também muitos estudantes, crianças e adultos, jovens e adultos, preocupados com essa obrigação agora de se fazer educação à distância, enfim, de uma hora para outra, né? Então eu anotei aqui alguns pontos importantes para discutir e vocês podem comentar aí no vídeo, eu pretendo responder, mas essa é uma questão, acho que primeira para pensarmos. A educação à distância não é um modismo, ela veio para ficar, já de muitos anos para cá, vem num crescente. E ela pode ser feita, sim, com muita qualidade. Qualidade, às vezes, maior do que nos cursos presenciais. Então, é preciso que não tenhamos medo nem preconceito com relação à modalidade de educação à distância. A educação à distância, por exemplo, possibilita muita flexibilidade, muita autonomia e desenvolvimento do estudante, a possibilidade de trabalhos em grupo e tal. Às vezes de forma superior à educação presencial. Então, ela é uma ferramenta potente, se bem utilizada. E eu acho que essa é a questão que tem nos preocupado a todos, pais, professores e também estudantes que agora, de uma hora para outra, nos vemos obrigados a entrar nesse universo, quem ainda não fazia parte. Para as instituições e para as pessoas que já atuavam na educação à distância, é uma mudança tranquila. Mas para quem ainda não, pode ser uma mudança traumática. E o que menos nós precisamos nessa época é de trauma, né? E de gerar estresse desnecessários. Então, assim, a primeira coisa que eu anotei aqui para dizer é que a educação à distância funciona em uma outra lógica. Por mais que estudantes e professores e dirigentes das instituições queiram pegar o que se fazia no ensino presencial e transformar no ensino à distância, isso não acontece de uma forma simples. Ou seja, não é simplesmente possível pegar todas as práticas e o que se fazia no ensino presencial e transferir só mudando de meio. Ou seja, ao invés da sala física presencial, uma outra sala online, em alguma das inúmeras plataformas que tem disponíveis. Não é apenas fazer isso. Pode-se fazer assim? Pode, mas isso vai criar muitos problemas para todos. Ou seja, primeiro precisa se pensar que é uma outra lógica de funcionamento. Não é pegar daqui e colocar ali só mudando o meio. Ah, não, antes eu falava ao vivo e agora eu falo pelo vídeo. Antes eu falava ali com o aluno. Não, é outra dinâmica, é outra forma de funcionamento. A distância física e essa intermediação de meios diferentes, né, de computadores, de portáteis, de laptops, de smartphone, enfim, de toda essa tecnologia. Tem inúmeras tecnologias de áudio, vídeo, de plataformas online que podem muito bem ser utilizadas, mas que tem uma outra lógica de funcionamento. Então, essa é a primeira coisa para deixar claro. Eu trabalho com educação à distância há mais de 15 anos. Faço formações, pesquiso sobre esse assunto. Então, a ideia é, primeiro, tranquilizar todos. É possível fazer essa transição, mesmo no susto, como a maior parte das pessoas estão sendo obrigadas, mas com menos estresse. Então, a primeira questão é essa: não é possível transferir exatamente do jeito que se fazia presencial para online. E a segunda questão importante que eu quero ressaltar é que na educação à distância, os papéis e as responsabilidades de professores e de alunos mudam, são outras.
No ensino presencial, tradicionalmente, a voz estava com o professor que falava dos conhecimentos e o tempo de aula era aquele tempo em que o professor falava e o estudante fazia ali uma ou outra atividade. Essa relação, do jeito que acontecia no ensino presencial, na educação à distância não é possível. Não se pode forçar esse tipo de relação, porque são outros meios, é outra dinâmica. O que acontece no ensino à distância? O professor ele assume mais um papel de gestor da aprendizagem, de mediador desse processo, de provocador e também de humanizador desse processo. É aquela pessoa que vai mediar a aprendizagem, que vai torná-la prazerosa, que vai fazer perguntas, que vai também tirar dúvidas, que vai falar de alguma coisa, vai expor algum conhecimento específico que não esteja disponível em outros meios. Mas, na verdade, o papel não é mais aquele de quem vai controlar tudo, como dentro de uma sala de aula tradicional, e tudo vai passar pela voz dele. Ou seja, no espaço online, no espaço da educação à distância, a aprendizagem acontece principalmente entre os pares, entre as crianças, jovens e adultos, ou seja, os aprendentes, os formandos, aprendem entre si, aprendem na relação com o professor e aprendem com os materiais e conteúdos que estão ali. Ou seja, os estudantes passam a ter que desenvolver, alguns já desde criança, mais autonomia, mais interesse e mais prazer naquilo. E aí entra uma terceira questão, que são as atividades síncronas e assíncronas. O que é isso? Isso é um termo muito utilizado na educação à distância. São as atividades síncronas, são aquelas que se faz ao mesmo tempo, ou em tempo real. Ou seja, eu estou aqui conversando, falando, e tem um estudante aqui me ouvindo, nós estamos interagindo. Isso, por exemplo, na educação à distância pode ser uma live, né? Uma webconferência em tempo real, um chat, onde as pessoas estão ali. Naquele momento eu tenho que estar da minha casa sentado, o estudante tem que estar da casa dele e tal. Isso é um tipo de atividade. Normalmente a sala de aula presencial ela é toda síncrona, ela só é principalmente síncrona, né? As atividades assíncronas são atividades que ocorrem em diferentes tempos. Cada pessoa interage com a outra num tempo diferente. Por exemplo, uma mensagem que eu envio do WhatsApp, mas que não seja uma ligação em tempo real. Então eu envio a mensagem, a pessoa não precisa estar online comigo naquele momento. Ela depois, no tempo dela, ela vai ouvir a mensagem e aí vai me responder. E eu, no meu tempo, vou responder e assim nós vamos interagir. E vamos aprender um com o outro e tal, mas em tempos diferentes. No final, ou seja, ao longo desse processo e ao final, nós vamos ter feito uma série de interações. E essas ferramentas assíncronas são as principais utilizadas na educação à distância, por uma questão fundamental, que é a flexibilidade, que é também a autonomia que se dá com isso, tanto a professores quanto também aos estudantes. Enfim, essa é uma das grandes vantagens da educação à distância. Um tempo de aula, por exemplo, presencial, que se ficava ali 4, 5 horas numa manhã ou numa parte da tarde, ou às vezes até o dia inteiro ou à noite numa aula, se você transferir isso para a educação à distância e fizer 4, 5 horas com alguém sentado atrás de um computador se comunicando, isso é inviável. Isso não se sustenta. A educação à distância não é feita para isso. É muito chato, é improdutivo. Então, isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas. O tempo de aula físico não se transfere para o tempo de aula online. Esse tempo de aula físico morreu no ensino
presencial, ele não é possível no ensino online. Ou seja, você pode ter um momento síncrono? Pode. Isso pode humanizar a relação, é aquele momento que as pessoas trocam ideias, se veem, oi, como que você está? Isso é importante, o professor fala alguma coisa ali e tal. Mas isso é um momento pequeno. Isso pode ser feito em 15 minutos, em meia hora, uma vez na semana, ou ao final de um curso, ou no início de determinado curso. E isso tem uma relação maior com a humanização, ou seja, com o se sentir parte de alguma coisa, do que exatamente com transmissão de conteúdo, como acontecia principalmente no ensino presencial. Então, no ensino à distância, como é que funcionam as ferramentas assíncronas, principalmente? São os fóruns de debate, são espaços em que o estudante vai poder escrever, onde ele vai interagir, é um blog onde ele escreve um texto, é uma dessas várias plataformas disponíveis online, por exemplo, o Moodle, essa do Google Classroom e uma série de outras plataformas, ou mesmo comunicações mais improvisadas, uma comunidade no Facebook, um grupo do WhatsApp, tudo isso é possível e passível de ter processos de aprendizagem muito enriquecedores e interessantes e sem estresse. Então, o que é importante? Que as pessoas possam se expressar, possam aprender e possam elaborar o seu raciocínio e possam interagir umas com as outras. Então, a educação à distância ela é principalmente baseada nas ferramentas assíncronas, ou seja, que não acontecem, que não são necessárias que aconteçam ao mesmo tempo. Então, e o estudante tem que produzir, tem que ler, se exige realmente do estudante, mesmo sendo uma criança, um jovem, um adulto, que passe a ter mais autonomia. Ou seja, ele vai investigar e pode ser junto com os pais, aí dependendo da disponibilidade, claro, dos pais que estão em casa ou que estão trabalhando, o adulto, enfim, é uma postura, se espera do estudante de educação à distância, uma postura mais de pesquisa, de investigação, de curiosidade. E aí o papel do professor é exatamente de estimular o quê? Essa curiosidade, a iniciativa, a autonomia do estudante e de incentivar as conexões. Isso tem inclusive uma teoria da educação que alguém queira pesquisar, que é o conectivismo, ou seja, que as pessoas aprendem se conectando às informações e umas às outras. Já dizia Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém, as pessoas aprendem entre si e no mundo. Paulo Freire falava isso nos anos 70 já. Então, assim, é possível fazer educação à distância de qualidade, e é isso que nós queremos, mas sem estresse, sem querer simplesmente transferir a educação presencial para o ambiente online. Tem um outro detalhe importante que tem a ver com isso, com as atividades síncronas e assíncronas, que é a definição da carga horária. Muito cuidado para não haver sobrecarga, excesso de trabalho. Às vezes, na ânsia dos pais, dos familiares e de professores quererem garantir ali a educação, eles colocam 1000 atividades. Professor, ao planejar as atividades, e também isso cabe para os familiares, para os pais e para os estudantes, dimensione quanto tempo leva. Por exemplo, tem ali várias atividades online, você tem um texto ali de 3 páginas. Quanto tempo o meu aluno leva para ler essas 3 páginas? Eu quero que ele escreva no blog, ou que ele escreva no fórum determinada coisa, ou que ele... Quanto tempo leva isso? Cada ação dessas tem que ser contabilizada na carga horária. Isso tem que estar incluído na carga horária do curso. Isso é carga horária de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Isso não pode ser um trabalho extra. Isso tem que estar contabilizado nessa carga horária. Então, por exemplo, no ensino superior, se eu tenho um texto de 10 páginas para ler, quanto tempo um aluno leva para ler 10 páginas? Não só ler, mas elaborar, refletir sobre isso. Isso leva tempo. Isso pode levar aí 2, 3 horas. Então, é uma estimativa? Sim, sempre é uma estimativa.
Mas também no ensino presencial sempre foi uma estimativa, né? Você tem o tempo, ele não é uma estimativa no ensino presencial. O tempo é definido, mas o tempo de ensino-aprendizagem é sempre estimado e sempre foi. Eu posso estar ali dentro de uma sala de aula, mas estar pensando em uma outra coisa, né? Ah, mas aí toca o sinal do fim daqueles 50 minutos de aula, mas o meu tempo de aprendizagem foi de 20 minutos ou foi de nada, né? Ou eu posso ter faltado a 30%, por exemplo, de uma disciplina e a minha carga horária ela não vai vir menor por isso. Ou seja, é muito importante vocês pensarem nessa carga horária e planejarem isso com relação a todas as atividades, sejam familiares, sejam professores. Bom, meus amigos, então é isso. Eu quero agradecer aos que conseguiram ficar aí até o final desse vídeo. É claro que isso aqui é só uma conversa, é uma conversa de um pai, de um professor, de alguém que tem experiência na área de EAD. E não pretendo, claro, esgotar esse assunto aqui nesse vídeo, não seria possível. Mas aqueles que tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato comigo diretamente, entrem lá no meu site fabiobatalha.com, mandem e-mail, escrevam nos comentários. E eu estou aqui para o que puder ajudar a todos e compartilhar experiências e trocar informações e aprendermos juntos, que eu acho que essa é a mentalidade que tem que se ter na educação à distância, né? Todos temos alguma coisa para ensinar, todos temos algo para aprender. É claro que é possível fazer adaptações e se deve fazer para o seu público específico. Se são crianças que estão aprendendo à distância, é preciso uma abordagem cuidadosa, uma atenção bastante humanizada, muito cuidado com isso. Se são jovens e adolescentes mais autônomos, se são adultos, é uma outra coisa, né? É um assunto que não é simples, mas eu estou à disposição para o que precisarem conversar, tá bem? Obrigado, boa sorte, que todos fiquem bem e um grande abraço e uma educação à distância de qualidade para todos.